bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazer um resumo da escola bíblica que enviamos para você hoje. Você que está em nossos grupos de WhatsApp, dezenas e dezenas de grupos estão conosco pelo WhatsApp, dentro e fora do Brasil, recebendo as mensagens de ensinos bíblicos, aulas bíblicas, um curso de teologia gratuito na tua casa. Faz mais de 5 anos que estamos nesse mesmo horário, ou melhor, pela manhã, de manhã cedo, orando, gravando, estudando com você a palavra de Deus. E hoje vamos fazer um resumo do que nós já enviamos hoje, em 80 minutos de áudio, em voz, para os grupos de WhatsApp. E o tema foi aprendendo a ser discípulo. Então hoje você viu a mensagem número 19. Então já temos 19 mensagens com o tema aprendendo a ser discípulos, uma para cada área da vida do discípulo. Hoje nós vamos tratar baseado em Tito 2:7. Nós pregamos então Tito 2:7, onde Paulo diz para Tito: em tudo torna-te exemplo. Amém? Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, eu estou falando que isso está escrito na minha Bíblia, na tradução mais antiga, que é de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. A Bíblia está toda aí no teu celular, no Google. Digite o versículo Tito 2:7, põe do lado tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original, para você entender as verdades bíblicas que vamos tratar nessa área de hoje, para você não ficar fora do aprendendo a ser discípulo na área que vamos tratar aqui. Então, irmãos, estou falando aqui de São Luís, dentro do bairro da Camboa, dentro da sede da nossa igreja. É uma igreja pequena. Por que uma igreja pequena? Porque a igreja que prega o que nós pregamos, a maioria do povo não quer. Porque nós pregamos doutrina, é uma igreja para ensino. Tem hora de louvor, sim, os momentos de culto, tem momento de oração, tem momentos de pessoas dar algum testemunho de algo que Deus fez, tem, mas o principal daqui, o pilar, a coluna dessa igreja é a doutrina, que quer dizer ensino. Por isso, multidões não querem se congregar numa igreja dessa, não querem investir 10 centavos numa igreja dessa, porque essa igreja é uma igreja que tem um padrão bíblico, e multidões não querem uma igreja com padrão bíblico, principalmente como nós vamos estudar aqui. Então, quem não quer ser discípulo como o padrão bíblico exige, não é um discípulo, nada tem a ver com Deus, tem uma religião de capa que só serve para levar para longe de qualquer projeto, qualquer promessa que Deus tem, para pessoas que rejeitam o que nós lemos aqui chamado doutrina. A Bíblia usa muitas vezes a palavra doutrina para dizer que essa doutrina, quer dizer, o ensino que eles aprenderam de Cristo, é que é chamado de doutrina. Essa doutrina é que faz a gente ser o imitador dele. Sem isso, nós não podemos dizer que somos cristãos, já que toda religião tem sua doutrina, toda religião tem seu tipo de ensino que leva cada pessoa a ser caracterizado
através de ensino dessas religiões, para alguém dizer: fulano é muçulmano, fulano é budista, fulano é espírita, fulano é católico, fulano é evangélico, por causa da doutrina. Então, o cristianismo é baseado apenas no que Jesus disse, que foi repassado para os discípulos. Então, no caso de Paulo, ele está agora escrevendo para Tito. Cristo já havia morrido e ressuscitado fazia dezenas de anos, e aqui Paulo agora é o líder naquela região para onde ele escreve essa carta para Tito. Tito é um obreiro, um pregador da palavra, é um pastor em uma ilha chamada Creta, na Grécia. Paulo, de um país muito longe, escreve essa carta para Tito, na Grécia, numa ilha chamada Creta. É como São Luís, onde estamos aqui agora, que é uma ilha cercada pelo oceano de todos os lados. Então, assim como aqui tem cerca de 7 milhões de habitantes, porque tem muitas regiões em São Luís, muitos bairros em São Luís, e o Maranhão é muito maior, tem muitas outras cidades, assim era a Grécia naquela época. Paulo então colocou Tito naquele lugar. Antes viajaram juntos por vários anos em vários países. Tito viu o testemunho de Paulo, como era Paulo, como ele vivia, e agora Paulo está em outro país, deixou ele lá nessa ilha chamada Creta para liderar, para tomar conta da igreja, para ser o líder geral da igreja. E agora ele escreve para ele, para dizer isso. Desde o versículo 1, diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, sã quer dizer, o Deus que deu essa doutrina é o Deus santo, daquele que exige a santidade de quem utiliza ela, como Pedro diz em 1 Pedro 1, 15 e 16. Pedro diz: assim como aquele que te chamou é santo, seja santo em toda maneira de viver, porque está escrito: seja santo porque eu sou santo. Então não só Pedro dizia para quem ele ensinava que todo mundo tinha que ser santo como ele, quer dizer, olhe para mim, eu sou o modelo, eu sou o padrão, olhe para mim, eu aprendi com Jesus, estou repassando para você, não só um ensino de boca falado, mas também de atitude, de ações. Além disso, ele está dizendo: seja santo como ele, Deus é santo. Amém? Santo quer dizer separado. Eu me separei para o cristianismo. Não tenho mais nenhuma religião igual em mim, com doutrinas diferentes da do cristianismo em mim. E é isso que eu passo para ti. Isso me faz ser uma pessoa santa, quer dizer, me separei totalmente do costume das religiões que não são cristãs, das doutrinas das religiões que não são cristãs, e meu comportamento, por isso, ou melhor, por ter a doutrina que o cristianismo traz na Bíblia, meu comportamento também é diferenciado de qualquer religião. Por isso Paulo agora escreve para Tito e diz, no verso 7, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Então as obras que vamos tratar hoje, porque nós já tratamos muitos tipos de obras, de ações que o cristão deve viver diariamente, para ele dizer que a doutrina está nele, ou melhor, tudo que ele aprende na Bíblia está nele, onde ele anda, isso está nele. Ele diz: torna-te o exemplo. Em outra tradução bíblica, a palavra é padrão. Tito 2,7, torna-te o padrão de boas obras. O que é um padrão? Vocês estão olhando aqui, por exemplo, esta tinta branca que está aqui na parede. Se eu disser para um pintor, qualquer um, que eu quero pintar esta parede aqui da igreja, onde presidimos,
em Camboa, aqui, que está pintado de branco. Vamos dizer que eu quero chamar um pintor para pintar esta parede. E ele pergunta: qual é o branco que você quer que eu pinte? Ou você quer que eu pinte de preto a parede? Ou você quer que eu pinte de azul, de vermelho a parede? Qual é a cor? Eu disse: eu quero nesse padrão. Qual? Que já está aí, o branco que está aí. Então o que é padrão, irmão? É aquilo que é igual, que não tem diferença nenhuma daquilo que já é o original. Eu quero nesse padrão, quer dizer, o exemplo é esse, ó, pinte igual isso aí. Então, quando Paulo fala para Timóteo, torna-te o exemplo, quer dizer, o mundo vai ver a mim como o exemplo para o cristianismo. Esse é o discípulo verdadeiro. Quer dizer, isso não é apenas para o líder da igreja, ou melhor, não é o pastor da igreja que tem que ser o exemplo. Todos os discípulos têm que ser o exemplo, porque aqueles primeiros lá, que ouviram de Jesus há 2000 anos atrás, se eles não fossem o exemplo no que pregavam, no que viviam, não estaríamos hoje aqui com esta Bíblia na mão, para dizer: estou aqui porque Paulo escreveu isso, Paulo fez isso, Paulo viveu isso, Paulo passou isso, por isso ele deixou escrito aqui para mim. Por quê? Porque ele copiou de Cristo, ele recebeu de Cristo e ele passou para mim. Paulo então é meu exemplo. Então meu exemplo como discípulo não é o que Buda escreveu para o budismo, não é o que Maomé escreveu para o islamismo. O padrão de cristão sou eu que estou ensinando, porque multidões que eu estou ensinando vão ser gerados como novos discípulos. Desses discípulos depois Deus vai levantar lideranças, pregadores, ensinadores, e eles depois, se forem discípulos, ou melhor, aprenderam com Jesus, aprenderam na palavra, eles também vão fazer outros discípulos. Com o quê? Com o exemplo da doutrina, melhor, quer dizer, ensino, e por aí vai. Bem, nós falamos hoje nessa escola em áudio, que se você que está conosco não acompanhou ainda a nossa escola em áudio, você está recebendo apenas pelo YouTube, procurou alguma coisa no YouTube, encontrou nossa mensagem pelo YouTube, como eu de vez em quando procuro algum pregador no YouTube, acho alguém que eu nunca vi, vou já ouvir essa mensagem para ver se tem fundamento bíblico, para ver se eu aprendo também, que o cristão sempre está aprendendo alguma coisa para melhorar seu aprendizado. Como discípulo, ele nunca deixa de aprender, sempre Deus tem alguém para trazer uma mensagem, ele sempre quer ouvir. Aí eu procuro e às vezes não acho com a doutrina bíblica, mas se você está entrando agora e tem interesse de acompanhar uma escola bíblica, que aqui é só escola bíblica, por isso que o tema dessa escola bíblica é: a verdade vos libertará, baseado em João 8,32, que Jesus disse: conhece a verdade, ela te liberta. Qual verdade? O que está na Bíblia, só. Então, a placa também dessa igreja aqui do lado de fora, que fica em frente à televisão difusora, no bairro da Camboa, São Luís, quem passa na rua tem uma placa chamada Igreja Ministério Só Jesus Liberta. Para quê? Porque com a placa a gente se diferencia de qualquer religião que não prega o que nós pregamos. Então, o padrão da nossa igreja é diferente do padrão do espiritismo, do budismo, de qualquer ismo que não tenha doutrina bíblica. Por isso a gente põe a placa. Quem olha diz: não, aí deve ser alguma coisa da Bíblia que eles pregam aí, eu vou lá. Então, se você entrou aqui pelo YouTube e não tem uma igreja ainda física, onde você para ouvir todo dia, você é convidado para ser membro aqui desse ministério, para ser útil aqui nesse ministério, já que tem multidão de igreja por aí, não está nessa doutrina, não é o padrão para o cristianismo, porque o que é doutrina, como a gente falou lá na escola de áudio,
Paulo, quando escreve para outro discípulo dele, chamado Timóteo, em 1 Timóteo 4:16, ele diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o primeiro projeto da doutrina é salvação. Ou melhor, o que é salvação? É livrar pessoas do destino eterno que existe depois da morte, que é uma das doutrinas da Bíblia. Quer dizer, é um ensino que a Bíblia tem, que a maioria das religiões do mundo inteiro não tem, só tem na Bíblia. Fala de destino eterno, de Mateus 25:46, onde Jesus ensinou coisa que nenhuma religião do mundo inteiro prega. Jesus disse: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Mateus 25:46. Então a doutrina, para que é essa doutrina? Para fixar você como discípulo, e você aprendendo e vivendo como discípulo em qualquer situação, você ter certeza que vai para a vida eterna com Deus, e nunca para a vida eterna de sofrimento eterno, onde a Bíblia diz no Apocalipse 20:10, diz que existe um lugar chamado Lago de Fogo, onde multidões vão para lá, e diz: e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre no Lago de Fogo. Quer dizer, o sofrimento não acaba. Você só acha isso na Bíblia, da tradução mais antiga. Muitas traduções modernas o diabo usou para destruir totalmente essas mensagens, e por isso multidão de igreja prega que não existe isso, um sofrimento eterno depois da morte. Mas as Bíblias mais antigas, que são de onde nós tiramos nossas doutrinas, porque queremos ser como os discípulos que pregavam a verdade, então a gente pega da tradução mais antiga, tá bom? Então, a doutrina é para salvar. Se a igreja não está preocupada com salvação, não é igreja, não é religião, que a palavra religião do latim é religare, quer dizer ligar de novo, ligar a Deus. Por quê? Porque o mundo está desviado, totalmente sem Deus. Deus está para um lado, eles estão para outro, por causa de quê? Da doutrina. É igual uma casa, quando o pai tem um filho, e o pai diz: você é meu filho? Na minha casa é assim, assim, assim. Não, na minha casa eu não aceito fumar maconha. Não, na minha casa eu não aceito aqui você querer matar todo mundo aqui dentro de casa, armado, dando tiro dentro de casa. Eu não aceito isso. Quer dizer, o pai tem suas leis dentro da sua casa, e os filhos já vão dizer: então eu vou me embora, aqui eu não fico, eu vou viver como eu quero. Por isso multidões abandonam suas famílias, muitos são drogados nas ruas, muitos odeiam seus pais, assim como muita gente faz quando ouve a doutrina. Ela fere, a pessoa vai embora, porque a doutrina é para salvação de quê? Do pior inimigo que o ser humano tem, que é ele mesmo, o meu eu. Então multidões estão sem Deus, e é preciso pregar a verdade. Então o que eu quero falar aqui nessa área, o Paulo diz: tu seja o exemplo de boas obras, e ele vai falar exclusivamente aqui do ensino que ele tem que dar, do que ele recebeu, da doutrina, e ele tem que passar como ele recebeu. E então ele diz assim: mostra a incorrupção, quer dizer, não seja um corrupto quando você prega, quer dizer, não mude ela, não transforme a doutrina. O Paulo, quando escreve aqui em 1 Timóteo, por exemplo, quando ele fala dessa área, bem aqui, ó, em 1 Timóteo, no 6, né, que ele diz: eu não quero que pregue outra doutrina. É 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira
acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, lucro, quer dizer, gente que só prega se for pelo dinheiro, pelo salário. Aí diz, aparte-te dos tais, cai fora deles. Então aqui Paulo está dizendo que tem gente pregando outras doutrinas, e o que leva eles a pregar outras doutrinas, ou melhor, que não é nada parecido com o que Jesus pregou, e que às vezes é contra o que Jesus pregou. Paulo está dizendo, essa pessoa é um soberbo. O que é um soberbo, irmão? É aquele que não se humilha quando você diz que você está errado. Ele é soberbo. Então muita gente, quando você vai pregar isso aqui, diz, olha, irmão, essa religião aí é de fanatismo, eu não vou para aí. Como tem feito muitos que vêm para essa igreja dizendo, eu vou ficar aqui, eu gosto de ouvir a verdade, aqui tem uma palavra, mas quando bate numa área dele, o ensino, que ele quer viver ali escravo para sempre, que ele é apaixonado pelaquela área, que ele não quer sair dela nunca, e ele não sabe da gravidade disso, resultado, ele cai fora, vai embora, não volta mais, e diz, vou procurar outra igreja, onde ninguém prega isso. Agora me diga, vamos imaginar que você tem uma doença seríssima, e você resolve ir ao médico, e lá o médico descobre que você tem essa doença seríssima, que tu nunca soube que tinha. E aí o que ocorre? Vamos imaginar que o médico diz, ó, tu tem que fazer isso, fazer aquilo, para poder ser curado, toma esse remédio. Aí você diz, eu não tomo nada, não aceito nenhum conselho, vou-me embora, e rejeita tudo que o médico disse. O que vai adiantar para você? Você vai continuar com a doença, ela vai piorar e você vai morrer com ela. Isso é uma gravidade gigante. Assim estão multidões que não querem ouvir a verdade e diz, prefiro minha religião, prefiro uma igreja que é só cantar e orar. Quando você não quer ser o exemplo, o padrão de Tito 2,7, que a doutrina não vem para te mudar você numa nova criatura, isso não é igreja. Você está com uma doença terrívelicíssima. Daí vem a palavra gravidade. Olha aqui, em Tito 2,7, o Paulo diz para Tito, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Aí ele diz, 7, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Eu quero falar da palavra gravidade. Você sabia que a maioria das bíblias que existem no planeta, os tradutores roubaram a palavra gravidade e tiraram totalmente ela? Só tem nas bíblias de tradução mais antiga. As modernas tiraram, porque o diabo usou os tradutores para dizer que a palavra gravidade não tem nenhum tipo de motivo de falar sobre isso dentro da Bíblia, dentro dos discípulos. Que os discípulos não precisam entender o significado da palavra gravidade. E nós já falamos aqui, por que a doutrina tem que ser pregado usando na doutrina o termo gravidade. O que é gravidade? É porque nós, seres humanos, quando viemos para o cristianismo, um dos motivos da pregação é que nós temos doenças gravíssimas espirituais. Uma delas é a cegueira. Cego, os fariseus, por exemplo, na época de Jesus, em Mateus 23, mais de 6 vezes, Jesus chama eles de condutores cegos, guias cegos. O que é um cego, irmão? É você não enxerga o mundo espiritual. Eu mesmo, esta semana agora, Deus fez com que um dos maiores pregadores aqui do Maranhão, que prega no YouTube, que ele viesse no meu sonho 2 vezes pedir meu óculos. Olha que Deus me mostrou. Um pregador que eu assisto muito ele no YouTube, que às vezes eu vejo ele pregando coisa fora do contexto.
para Deus, eu digo, meu Deus, esse homem devia aproveitar mais os textos que ele prega, explicar melhor. Fica jogando para lá, jogando para cá e perdendo tempo de explicar apenas aquele versículo no profundo. Aí eu tive um sonho, está com 3 dias. Eu sonhei aquele sonho rapidinho, que a Bíblia diz que Deus fala em sonho, visão, revelação, Atos 2, 17, 18. Aí o que aconteceu? Eu sonhei que eu estava numa mesa, eu e ele, mais uma pessoa que eu não sei quem era, e alguém estava entrevistando ele, eu estava apenas aqui do lado. No sonho eu não estava falando nada, era ele falando com quem estava entrevistando ele. Eu não sei se ele estava falando da Bíblia, eu não sei o que era. Eu sei que 2 vezes na mesma hora ele disse, me empresta teu óculos aí. Aí eu pegava meu óculos, dava para ele, e ele botava e falava, me devolvia. Aí depois ele pegava meu óculos de novo, me dá aí de novo. Aí eu acordei, meu Deus, acordei, fulano de tal pegando meu óculos, 2 vezes pegando meu óculos. Sabe o que? Ele quer enxergar coisas da Bíblia que eu enxergo, que ele não enxerga. Que Deus está dizendo para mim, tem coisa que ele não enxerga, que tu enxerga e ele enxerga. Ele está precisando de óculos, porque está com uma doença chamada cegueira espiritual, que aquele pastor também de Laodiceia tinha, do Apocalipse 3, 17, 18, que Jesus diz para o pastor, tu diz que tu é rico, que não falta nada para ti, mas tu não sabe que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aqui na minha tradução mais antiga, as modernas não tem isso, cuidado. O diabo usou os tradutores para roubar essas expressões, para deixar as pessoas cegas, para eles pregarem um monte de coisa e não necessidades de gravidade terrível, doenças atacando multidões, como a cegueira espiritual. Nós inclusive escrevemos um livro só com essas áreas, as doenças espirituais que atacam os cristãos. Porque quando eles estão do mundo, eles estão cheios de doenças espirituais, a surdez, por exemplo, que Deus fala, eu não quero ouvir. Deus fala um monte de vezes, o diabo bota uma rolha no meu ouvido para mim não ouvir o que Deus já me falou várias vezes, dizendo, pare, não é assim, cuidado com o que tu está fazendo, o salário do pecado é a morte, não investe nisso, e a gente não quer ouvir. Então muitos do cristianismo estão com doenças gravíssimas. Tem muitas áreas da Bíblia que falam sobre doença, tribulações que eu vou passar, ou não querem atender o que Deus, o médico, quer fazer. Por isso que os verdadeiros ensinadores na Bíblia são chamados de doutores. Efésios 4:11, ele deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para doutores. Efésios 4:11, na minha tradução mais antiga. As modernas não têm essa expressão doutor. O que é um doutor? É porque através da doutrina, do ensino, ele cura doenças da alma. Ele vai no profundo, pregando em mensagens que curam a gravidade terrível que leva para a morte, as doenças espirituais que o mundo tem, que às vezes a igreja está usando e não tem quem pregue. Paulo diz em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Então essa igreja aqui, irmão, é uma igreja de doutrina, ou melhor, eu prego tudo que Jesus pregou. Isso no mundo é fanatismo. Quando Jesus veio, ele é tido como um falso profeta, e em Mateus 12, ele diz, quem está te usando é Belzebu, tu é um falso profeta, é o diabo que está te usando. Eles diziam de Jesus, imagine de mim, que eu estou apenas repetindo o que Jesus dizia. Então olha só, gravidade. Irmãos, nós temos que pregar que uma das doutrinas bíblicas que chama a gente para ser discípulo, para a gente aprender com Cristo e viver como Cristo, para nos tornarmos cristãos, que a palavra cristão quer dizer imitar Cristo. Amanhã nosso tema será esse. Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Então o cristão, ele é um imitador. Se tuas ações e o que tu fala
não condiz com o que está escrito, tu não és o imitador. Se não é, o que a Bíblia diz sobre a doutrina agora? Voltando para a doutrina, por que tu tem que falar de doutrina, da gravidade de não receber a verdadeira doutrina? Tá aí, ó, 2 João, bem do ladinho do Apocalipse, que só tem um capítulo, no verso 8 e 9, diz: aquele que vem ter convosco e não traz esta doutrina, não receba na tua casa, e nem o saudeis, porque quem o saúda e recebe na sua casa, tem parte nas suas obras, porque ele não tem Deus. Olha aí o problema da doutrina. Se eu não quero ser como Cristo, se eu não quero viver como o cristianismo, quero viver como as religiões fazem, sou cristão mas bebo cachaça, sou cristão mas tenho ódio, sou cristão mas eu sou gay, sou cristão mas sou idólatra, que o verdadeiro cristianismo nunca aceitou isso, porque as doutrinas são contra isso, e um monte de outros comportamentos que tem nas religiões desse mundo. E eu rejeito o cristianismo, aqui está dizendo não tem Deus, porque para me ter Deus eu tenho que ter a doutrina dele. É uma das características que eu sou um cristão, é a doutrina dele em mim. Então por isso é um dos grandes problemas da gravidade de você não falar a verdade quando prega. Eles não sabem que eles não têm Deus. Aí eles cantam: eu nasci, desde que eu nasci tenho Jesus no meu coração, Deus é meu Pai. Não, se tu não traz essa doutrina, 2 João 1, 8 e 9 diz: você não tem Deus. Está bem do ladinho do Apocalipse. Romanos 8, 9 diz: tu anda na carne, tu não tem o Espírito Santo, então tu não pertence a Cristo. Essas doutrinas são ensinadas apenas para os discípulos. Quem não está lá para aprender sobre isso, nunca vai saber sobre isso. Por isso o povo corre para as religiões anticristãs, porque não querem ouvir isso. Diz que nós é que somos culpados de pregar contra as religiões deles. E eles não sabem que a gravidade que eles vivem quando não tem Deus e a gente prega que a doutrina, que ensino bíblico é a única maneira de você sinalizar para Deus que tu tem Ele, que tu está nele, Ele está em ti, é a doutrina, é o ensino. Aí você diz que a culpa é minha, que eu sou fanático, eu sou um terrorista religioso. Por isso que Jesus foi crucificado, meus irmãos. Por isso que Paulo era apedrejado, porque ele tinha uma doutrina que ninguém tinha, que a religião da época não tinha. E muitos queriam viver na sua idolatria, viu? No seu eu, alimentando seu eu. Por isso rejeitou o cristianismo e perseguiu o cristianismo. E você, qual é a doutrina que tu já tem na tua vida? Então Paulo diz: torna-te padrão. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo diz para Timóteo: torna-te o exemplo em tudo. Torna-te o exemplo. Ele falou então a mesma coisa que ele ensinava para Tito, ele ensinava para Timóteo. Foi todos os dois que andaram com ele, multidões de vezes, pregando por aí nos países, andando, ensinando, ele junto com esses dois e outros que andavam com eles. E agora Timóteo, Paulo coloca ele na cidade de Éfeso, onde hoje é a Turquia. E ele de outro país escreve para Timóteo e diz: ó, te torna um exemplo de boas obras, seja um exemplo. Bora lá, 1 Timóteo 4:12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti. Então, irmão, as religiões preferem um lugar onde não tem exortação, quer dizer, falar quando você está errado, quando Deus, através da Bíblia, do ensino, fala da gravidade do pecado que você está cometendo. Por exemplo, ladrão não entra no céu, 1 Coríntios 6,10.
Homossexual não entra no céu, 1 Coríntios 6,10. É uma gravidade terrível que eles estão fazendo contra a doutrina. Quando eles morrerem, eles vão ver a gravidade e vão dizer: ai, agora eu já morri, eu não vou para o céu, não estou no céu, estou no lugar de tormento. De Mateus 25:30, que Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Aí você morre no pecado. Não te falaram da gravidade do pecado, seja ele qual for. Você não quis se livrar dele para se tornar um discípulo, e quando morre, você vai dizer: meu Deus, eu não sabia que isso era tão grave. Agora é sofrimento eterno, não tem mais jeito. Então aqui está dizendo: torna-te o exemplo, torna-te o padrão, viu? Quem vai ganhar é você. Fala a verdade, não minta para ninguém, não seja um impostor. Por isso que ele fala aqui em Tito, na carta de Paulo para Tito 2, sinceridade, 2,7. A doutrina tem que ser por sinceridade. Quer dizer, muita gente é mascarada, é um crente impostor, viu? Andando por aí usando o nome de Cristo em vão, porque não é sincero, porque seu comportamento não condiz com a doutrina. Às vezes o que ele prega não condiz com a doutrina. Você sabe o que? Um crente fake news. Hoje tem esse negócio aí, fake news, quer dizer, é uma mentira que você está pregando através do que você vive, do que você fala, viu? Então o principal aqui é o 10, Tito 2,10. O projeto de Deus diz: não defraudando, quer dizer, muito de nós é uma fraude. O seu estilo de vida é uma fraude, o que ele prega é uma fraude. Então as religiões aí fora são uma fraude, são fraudulentos quando prega coisa antibíblica. O Paulo diz: você não deve defraudar. Aí ele diz: antes mostre toda a lealdade para em tudo, em tudo, Tito 2,10, em tudo seja um ornamento da doutrina de nosso Senhor. Então o que Deus está pretendendo conosco? Que a gente seja um ornamento da doutrina, ou melhor, tudo que a gente já recebeu do ensino bíblico, a gente passa para nós, e agora parece como se fosse um ornamento. O que é um ornamento? Vamos imaginar que você pega um colar de diamante, de esmeralda, de ouro, que custa R$1 trilhão, aí tu bota aqui, aquele coisa linda, e sai na rua, as pessoas vão se apaixonar, dizer: ixi, que coisa linda, diferente, ninguém tem, é só tu que tem. Ou uma coroa de ouro. Vamos imaginar que tu tem uma coroa de ouro caríssima, caríssima, que vale trilhões, e tu bota aqui, aí sai na rua, as pessoas olham: ixi, rapaz, ninguém tem isso aí, é só tu. Pois é, isso é que Paulo chama de ornamento. A doutrina, irmão, vai fazer você ser tão diferente que pessoas vão querer te ver e dizer: fulano não era assim, agora tu é. Porque o que foi que te mudou? Muita gente vai querer ouvir você, muita gente vai querer participar daquela igreja onde você está, porque você é ornamento da doutrina. Ou melhor, você está usando em você tudo que Jesus pregou, e você mudou por dentro e por fora, e as pessoas vão notar. Muita gente vai vir, como veio multidões para o cristianismo no início, a igreja primitiva, multidão de discípulos, um gerando o outro, porque eles eram ornamento da doutrina. Peguei de Cristo, pus em mim, tudo que ele foi, eu sou agora, e vou repassar para os outros. Todo mundo está notando o meu comportamento como ornamento da doutrina. É isso que Deus quer para mim e para você. Ponto. Fora disso, não tem cristianismo. Tua vida é uma heresia, minha vida também é uma blasfêmia contra Deus, se eu não for o ornamento da doutrina. Você também. E o pior, sem a doutrina em mim, 1 Timóteo 4,16, não tem salvação. Se Jesus voltar hoje, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. A Bíblia diz: vai estar dor numa cama, um será levado, outro será deixado. Um dos motivos é: eu não tenho a doutrina em mim. O ensino da Bíblia eu uso apenas lá na igreja, ou então rejeito totalmente, não quero. Meu estilo de vida não usa o ensino. Aí Jesus volta, ele vai dizer:
não conheço você. Como a Bíblia diz que ele vai dizer em Mateus 25, de 1 ao 13, do verso 10 em diante. As pessoas vão bater na porta. Abre a porta para mim. Ele diz: negativo, eu não te conheço. Ele leva só uma parte, a outra parte fica para trás. Qual é a parte que tu estás? Da doutrina, do povo que vai subir com a doutrina verdadeira? Ou tu foge dela, procura uma igreja de ímpio, procura uma religião de ímpio, que não mexe em muita área da tua vida, que tu é apaixonado, que te escraviza como velho homem, e tu só mostra o velho homem, o mundo só vê o velho homem em ti, não olha o que tu aprendeste do cristianismo, que tu aplica em ti, que tu vai ganhar com isso? Tu não sabe da gravidade do que tu está fazendo. Esse mundo vai passar, tudo vai passar, multidões estão morrendo todo dia, e eles vão para a eternidade, tem 2 eternidades depois da morte. Você está indo para onde? Decida agora, use a doutrina em você, quem ganha é você. Ponto. Amanhã voltaremos, se Deus permitir, escola de áudio, todo dia, e vídeo, se Deus permitir o resumo, como a gente fez hoje. Já convido você que mora aqui nas cercanias de São Luís, você não tem uma igreja verdadeira para congregar, quer vir para cá para somar, olha os dias de nosso trabalho. Domingo, a partir de 5h30 da tarde, estamos aqui de joelho dobrado, meia hora de joelho dobrado, para iniciar o trabalho domingo. Todas as terças-feiras, a partir de 7h30 da noite, estamos aqui de joelho dobrado, culto de oração, pregação, ensino, louvor, adoração. E toda quinta, só ensino. E vários dias da semana nós temos culto nas ruas. Amém? Hoje, por exemplo, queremos fazer culto de rua para pregar para o mundo. Então venha somar, venha contribuir, venha ser útil para Deus através desse ministério. Pega meu número 984904763 e o código do Maranhão 98. Ponto. Inclua seu nome na escola bíblica, ou diga: meu irmão, a partir de hoje vou congregar aí, vou aprender mais, vou ser útil, pode utilizar minha vida como discípulo, vou ajudar também esse ministério. Ponto. Tá, pode ir por mim, tô orando você, amanhã voltaremos, se Deus permitir. Lembra nosso número, 984904763, código do Maranhão 98. Você que está fora do Brasil tem que pôr o 55 antes, tá bom? Que é o código do Brasil. Tá, envia essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, se Deus permitir. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.